A figura representa uma célula galvânica constituída por um eletrodo padrão de hidrogênio mergulhado em uma solução com H+ igual a 1 mol por litro e por um eletrodo de ouro mergulhado em solução contendo íons ferro 2+ e íons ferro 3+. Então tá aqui a representação aqui da célula galvânica, tá? E aí considere os eletrodos de platina e de ouro inertes e os potenciais de redução das espécies químicas presentes nas soluções. Então tá aqui, né? A gente tem, como aqui o próprio texto diz, os potenciais de redução, então são as reações de redução e seus potenciais. E aí, durante o funcionamento da célula galvânica representada na figura, bom galera, então já que a gente está aqui com as reações de redução e os seus potenciais, a gente pode ver aqui quem é que vai sofrer a oxidação e a redução. Então o que a gente faz? A gente olha esses potenciais de redução e o que a gente procura? Quem apresenta o maior potencial de redução. Nesse caso, quem apresenta o maior potencial de redução vai ser justamente o ferro 3+, tá? Então ele apresenta o maior potencial de redução. Então o que a gente faz? Ó, essa equação a gente vai manter, né? Já que é ele que vai reduzir. Agora, a equação aqui do hidrogênio, ela não condiz aqui com o que está acontecendo, né? Porque o hidrogênio apresenta menor potencial de redução se comparado lá com o ferro 3+. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que inverter essa equação. E por que a gente vai ter que inverter? Justamente porque o hidrogênio ele não vai sofrer a redução, mas sim a oxidação, tá? E é o que eu vou fazer agora, ó. Então vamos lá. A reação de oxidação que está acontecendo nessa célula galvânica, inclusive, galera, tem até aquele macetinho, né? Vogal com vogal e consoante com consoante, ó. Oxidação começa com uma vogal, né? Letra O. Então, a oxidação vai acontecer aonde? Vai acontecer no ânodo, que vem ser justamente o polo negativo. Então, como que vai ser essa equação mesmo? Então, a gente vai inverter, né? Então, ó, hidrogênio que começa com o NOx 0 vai produzir o que? Ó, 2 mols de H+, mais 2 mols de elétrons. Então, só invertir aqui. E como que vai ser a reação de redução? A gente já tem ela ali, tá? Essa reação de redução, ó, consoante com consoante, vogal com vogal, ó, redução começa com R, uma consoante. Então, a gente tem o que? Tem o nosso cátodo, que vem ser o polo positivo ali. Então, a gente só vai pegar e vai repetir, ó, ferro 3+, mais elétron, produzindo ferro 2+, tá? E aí, galera, naturalmente, vocês estão vendo que se por acaso eu tiver que escrever a reação global, que a questão não está pedindo, mas eu vou fazer só para poder aproveitar e revisar o conteúdo, tá? Então, como que seria a reação global? Eu precisaria, por conta dessa diferente quantidade dos elétrons, eu precisaria multiplicar toda essa equação aqui por 2. Então, o que eu teria? Ó, 2 ferros 3+, mais 2 mols de elétrons e 2 mols de ferro 2+. Aí sim, aqui eu poderia cancelar os mols de elétrons, tá? E escrever novamente o que ficou. Então, a nossa reação global seria, ó, H2 mais 2 mols de ferro 3+, produzindo 2 mols de H+, mais 2 mols de ferro 2+, tá? Bom, então aí o que a gente pode fazer? Ó, na letra A, ele diz que o gás hidrogênio atuará como agente oxidante. Esse agente está querendo dizer que promoveu a oxidação. E aí, quando a gente para pensar, pô, é o gás hidrogênio que está promovendo a oxidação? Não. Por quê? Porque, na verdade, o ferro aqui, o 3+, ele não está oxidando. Oxidar é dar elétrons, o NOx aumenta. Aqui o NOx está diminuindo. Então, na real, o gás hidrogênio, ele atua como agente o quê? Como agente redutor. Ele promove a redução. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, ele diz assim, olha, que os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro. Galera, isso aqui está certíssimo. Por quê? Porque, ó, os elétrons, eles estão indo no sentido do eletrodo de ouro. Por quê? Porque é justamente o hidrogênio que está perdendo os elétrons. Lembra que a gente inverteu a equação, ó? O hidrogênio que perde os elétrons. Então, quando o meu hidrogênio, ao entrar aqui, ele encontra com o eletrodo de platina, o que vai acontecer? Esse H2, que tem um NOx 0, ele vai ser oxidado e vai ser produzido o H+, né? E aí, o que vai acontecer? Esses elétrons vão migrar do fio de cobre em direção ao eletrodo de
de ouro, tá? Então a letra B vem ser a alternativa correta. Lembrem-se sempre que numa célula galvânica, numa pilha, a gente tem os elétrons indo do ânodo, que é o polo negativo, em direção ao cátodo, que é o polo positivo. Show? Então a gente já sabe que a letra B é a alternativa correta. Agora, por que não pode ser o valor da DDP igual a mais 1,54 volts? Porque a diferença de potencial, ela pode ser calculada utilizando o potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo, ou simplesmente, né, mais o potencial de oxidação. Como é que é o potencial de redução? Então eu vou manter isso aqui. Então a diferença de potencial é igual a qual é o potencial padrão de redução do cátodo? É mais 0,77 volts. Então, ó, mais 0,77 volts menos o potencial de redução do ânodo, que é lá no hidrogênio, a gente tem 0 volts. Então a gente vai colocar menos 0 volts aqui. Então logo a DDP é igual a mais 0,77 volts. É essa daqui a resposta, né, se fosse certa. Você que está vendo o vídeo e está pensando assim, pô Marcelo, mas você não multiplicou por 2 a equação? Sim, eu multipliquei por 2, mas isso não interfere aqui no cálculo da DDP, tá? Então por isso que não pode ser a letra C. O certo seria mais 0,77 volts. Aí na letra D ele diz assim, olha, ocorrerá oxidação no eletrodo de platina. Bom, por que não pode ser a letra D? Porque aqui a gente diz aqui, ó, que considere os eletrodos de platina e de ouro inerte. Então, o eletrodo de platina não vai ser oxidado, tá? Então não tem como ele sofrer uma corrosão ali, tá? Então não pode ser a letra D, justamente porque a própria questão diz para você considerar que os eletrodos de platina e de ouro são inertes. Então não tem como ter ali a oxidação pelo próprio texto ali da questão. E aí, na letra E, ele diz que ocorrerá aumento da concentração de íons ferro 3+. Galera, a letra E está errado porque, na verdade, não vai acontecer aumento da concentração de ferro 3+, mas sim uma redução, já que o meu íon de ferro 3+, ele está se transformando em ferro 2+. Então aqui na letra E estaria certo se ele dissesse, ó, ocorrerá redução da concentração de íons ferro 3+, ou então ocorrerá aumento da concentração de íons ferro 2+, tá? Se fosse aumento de 2+, estaria certo, né? Que é o que está sendo produzido. Show, galera? Então é isso, galera. Questão de número 58, a letra B, a alternativa correta.